No Evangelho de Mateus, mais jovem discípulo do Mestre, aquele jovem rapaz, registrou um profundo ensinamento trazido pelo Cristo. Quando ele registra um ensinamento dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O primeiro questionamento que fizemos, se não sabemos a origem, o que significa Mamon. Normalmente traduz-se por riqueza, e não estão errados, mas na origem, o termo está registrado lá na mitologia judaico-cristã. Portanto, os antigos hebreus acreditavam em uma divindade, em uma das 7 divindades que eles criam, habitar os mundos inferiores, chamava-se Mamon. E este concedia a seus seguidores a riqueza, a prosperidade. Portanto, como não é de hoje que todos temos necessidades e muitas vezes optamos por suprir a necessidade material ou espiritual, voltamos ao mundo material, às conquistas materiais, a conseguir, como dizemos normalmente, um lugar ao sol. Garantir aquela boa casa, aquele bom carro, aquele momento de passeio pelo mundo, de férias, enfim, sem precisar pensar em dívidas. Coisa que nós outros, na grande maioria, precisamos nos preocupar. Então, existem aqueles que buscam a prosperidade material, desleixando-se na questão espiritual. Porém, aqui o mestre já pontua de que ninguém pode seguir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de dedicar a um e desprezar o outro, que é o que a grande maioria faz. Aqueles que buscam a espiritualidade necessariamente não odeiam a materialidade, bem como aqueles que buscam a materialidade necessariamente não odeiam a espiritualidade, mas desprezam, ignoram, fazem uma opção, têm a sua preferência e alegam falta de tempo. O nosso estudo de hoje, então, estruturamos em 4 eixos: a dualidade da servidão, o uso providencial da riqueza, os riscos morais da riqueza, a justiça, responsabilidade e consequências espirituais desta opção. Começamos então a analisar o nosso primeiro ponto: a dualidade da servidão. O eterno conflito. Servir a Deus é tão difícil assim que alguns têm verdadeira ojeriza de pensar em servir a Deus, talvez uma má interpretação do que é servir a Deus. Mas o que significa servir a Deus do ponto de vista espiritual, nós, da doutrina, que estudamos e buscamos aprofundar o nosso entendimento? Servir a Deus significa dedicar-se ao bem e à prática da caridade com pureza de intenção. Portanto, a doutrina não nos diz que nós devemos passar horas dentro de um santuário religioso, dedicando-nos ali à espiritualidade.
mas simplesmente nos diz que servir a Deus significa dedicar-se ao bem e à prática da caridade com a pureza da intenção. E já desde a época de Paulo de Tarso, ele já nos falava na benevolência, no perdão, a importância de voltarmos a esses procedimentos, a essa forma de viver, justamente porque a caridade é simplesmente o amor em ação. Então, se colocamos a implementar em nossa vida diária o amor em ação, como mola propulsora de nossas atividades, estamos fazendo a caridade. A caridade não é apenas a caridade material, aliás, essa é a menos difícil. Se estudamos ali o capítulo 15 anterior, veremos justamente sobre a caridade, e esta semana, ainda na sexta-feira, fiz uma exposição sobre o capítulo 15 e que tratávamos disso. A caridade material é a mais simples de fazer. As outras caridades são mais complexas, mais difíceis, exigem de nós um maior esforço. A caridade moral, a caridade do tempo. A questão da libertação da matéria. Devemos agora ignorar completamente a matéria e, para nos voltar à espiritualidade, vamos relaxar com os nossos cuidados tão necessários. Afinal, este corpo, que por hora habitamos, até não sabemos quando, porque nenhum de nós lembra do contrato que ela na espiritualidade assinou e de quanto tempo necessitaríamos estar aqui. Bem sabemos, quando estudamos a doutrina, se não bem utilizamos de nosso tempo, se não fazemos boas escolhas, podemos até abreviar este tempo. Mas não precisamos ignorar o corpo físico, esse invólucro abençoado, e que muitas vezes até podemos reclamar de que, este corpo, tão amorosamente concedido pela divindade, não está tão bom. Será que não estou relaxando eu com ele? Tendo os devidos cuidados que deveria? Mas a questão da libertação da matéria, a entrega a Deus, conduz à elevação do espírito, liberando-o das influências negativas do mundo material. Portanto, nós não precisamos renegar os cuidados com a matéria. Basta que nós focamos no trabalho do bem. Se nos focamos no trabalho do bem, consequentemente, leis de causa e efeito, estaremos colhendo também as benesses, a proteção da divindade. E, por óbvio, tem a parte que nos cabe. Por mais que Deus nos ajude, e sempre estará nos ajudando, precisamos nós bem cuidarmos destes corpos, da matéria física, porque é um templo concedido amorosamente a cada um de nós, a cada indivíduo desses 8 bilhões e pouco no mundo. Cada um recebeu esta concessão divina. E, portanto, devemos tratar amorosamente e não nos preocuparmos como cuidarmos excessivamente, como acontece em algumas situações, ou relaxarmos, mas apenas trabalharmos do bem. Também a manifestação do amor divino, servir a Deus, né? O serviço a Deus é demonstrado através de ações de amor ao próximo e respeito às leis universais. Então, o Cristo já nos recomendara, já desde muito, ama teu próximo como a ti mesmo. Obviamente nós vamos passar aí pela questão do alto amor,
Eu só consigo amar o meu próximo tão quanto eu consigo amar a mim mesmo. Aliás, eu projeto o meu ser no meu próximo. E se eu não consigo amar o meu próximo, porque ainda não consegui amar-me totalmente, como deveria. Seguindo, servindo ao mamão, a riqueza, a prosperidade, o apego material. Quando o foco recai na acumulação de bens e riquezas, a pessoa se afasta das virtudes espirituais, alimentando a ganância e a competitividade exacerbada. Quantos não conhecemos que, preocupado com a situação financeira, a situação familiar, e que vinha a um centro espírita ou a uma igreja, e de repente começa a trocar esse excelente hábito e costume, porque diz, não, aqui eu só estou vindo lá e esperando milagres para mudar a minha vida, eu preciso é trabalhar. Tenho que trabalhar exaustivamente para render dinheiro, para ter o conforto que necessito. E aí começam as dores, os problemas. Se aqueles problemas que tinha antes de enfrentar essa nova escolha, de abdicar da espiritualidade, se achávamos que eram grandes, os outros são tão grandes quanto. Portanto, este apego material vai nos conduzir, e de 199 casos, a situações do apego material mesmo, a da ganância. Daqui a pouco, ontem mesmo, ontem no grupo de estudos da sociedade que frequento lá, havíamos discutido essa questão do meu. Somos condicionados desde criança a utilizar o meu, isto é meu, até porque nossos pais nos ensinam que este é o seu brinquedo. Então, cuide do que é seu. Porém, isso fica introjetado tão profundamente que tudo é nosso. Aquilo que conquistamos é nosso, como se fôssemos levar conosco para o além desta vida. E não. Tudo que levamos desta vida é a vida que levamos, ou seja, as opções que fazemos, o bem que fazemos, e também as dívidas que contraímos com o bem que deixamos de fazer. A ambição egoísta. O desejo desmensurado por status ou poder material leva à negligência dos valores espirituais, resultando em vazio interior e sofrimento moral. Quantos não são aqueles que, de repente, em uma situação difícil, em que fazia-se necessário ter uma base espiritual mais sólida, uma base moral mais sólida, sente-se desamparado apesar da fortuna. Tem todo o dinheiro do mundo para pagar os melhores médicos, mas na doença sente-se desamparados, porque talvez seja um problema que já avançado, a própria medicina não resolva. Então cai em sofrimento profundo. E não tem mais uma conexão moral. Precisam restabelecer uma conexão espiritual que talvez um dia tiveram, mas por escolha própria, justificado pela necessidade material, se afastaram. E temos ainda a questão da distorção de prioridades. Ao servir a Mamon, os interesses pessoais e mundanos dominam a vida, alimentando sentimentos de insatisfação e angústia diante de perdas ou fracassos financeiros. Quantas vezes já não ouvimos falar em notícias de pessoas que perderam fortunas e, com isso, aniquilaram a própria existência?
Vejam que valor davam à própria existência, a ponto de que equiparam em termos de valor a própria vida com a fortuna que perderam. Aqueles que são aplicadores de bolsas de valores, gestam grandes empresas e que muitas vezes se afastam completamente disso, da questão da espiritualidade, porque alegam não ter tempo para isso, porque precisam reger indústrias, grandes indústrias, milhares de pessoas, então voltam-se totalmente para aquilo, para a materialidade. E acabam, quando surge uma crise, entram em desespero e, não tendo saída, buscam a pior das saídas. Acabamos de passar o mês de setembro da prevenção ao suicídio. E quantas pessoas, no desespero de uma dívida contraída, não podendo pagar, acham melhor fugir da existência porque acreditam que assim ver-se-ão livre de suas dívidas, e bem sabemos que não. Seguindo, então, a incompatibilidade de ambos. Por que não é possível seguir a Deus e a Mamão? Por que isso é tão incompatível, realmente? Embora já tenhamos dito aqui. A questão do conflito de valores. Essa dicotomia. Poucos são os que conseguem reger com equilíbrio. Há que se ter muita tranquilidade, uma visão muito clara da vida, para não entrar neste conflito de dedicar ao materialismo, que é contrário ao chamado ao aperfeiçoamento espiritual, ensinado por Jesus, que abrange o desprendimento e a caridade. Ele não está dizendo, de modo algum, eu volto a repetir, o Cristo nunca disse que devemos nos afastar dos bens materiais. Nunca disse que devemos renegar o mundo em que vivemos, porque nós vivemos num mundo onde as necessidades materiais precisam ser satisfeitas, precisam ser sanadas. Ninguém vive de luz aqui. Por mais que nos coloquemos a meditar diariamente, quem sabe até ao nascer do sol, para nos abastecer de energias, ninguém vive só disso. Nós precisamos do alimento, do corpo físico, nós precisamos interagir no mundo social. Entretanto, os excessos vão gerar o conflito. E nesse conflito acabamos tomando a decisão que a grande maioria toma, deixando em segundo plano as questões espirituais e dando preferência aos materiais. Afinal, morremos de fome. Mas não vamos morrer pela falta de assistência de Deus, porque Deus vai nos ajudar sempre, né? Afinal, Deus é soberanamente justo e bom, portanto não interessa. Não preciso nem falar com Deus que Ele vai cuidar de mim. É assim. Obviamente que diferente de um pai e mãe físico na família, Deus é soberanamente justo e bom e perfeito. Mas não quer dizer que Ele não vai deixar que seus filhos colham do próprio plantio. Isso é ser soberanamente justo e bom, que muitos não compreendem. Se eu plantar, eu vou colher, nada mais justo. E, portanto, o desprendimento acontece paulatinamente. E a ação da caridade. Ontem mesmo fazemos um trabalho voluntário ali na Sociedade Espírita Círculo da Luz, que fazíamos também no Hospital Espírita há não muito tempo, de apoio fraterno a dependentes químicos. Nesta sexta-feira, 2 moças dependentes nos procuraram, estávamos conversando e aí questionando, mas como faço para parar, para reduzir essa dependência, essa compulsão, que é tão difícil. E aí, no meio da conversa, elas mesmas rememoraram um instante da vida delas em que elas se dedicaram ao trabalho em prol de outros. Na cidade em que moravam, havia uma pequena menina que necessitava de condições para um tratamento de câncer, e elas duas se reuniram e começaram a fazer, na época da pandemia, começaram a fazer máscaras
e aquilo foram tão bem feitas que foram consumidas pelos estabelecimentos comerciais da cidade, e isso fez com que elas, durante aquele tempo, se distanciassem da necessidade do entorpecente que consumiam. Então, vejam, fazendo o bem, elas se distanciaram do mal. Exatamente isso. Aí elas, tipo assim, caiu a ficha naquele momento. Exatamente, eu não preciso negar o problema, eu tenho que simplesmente me voltar para a ação no bem. E com isso, gradualmente, eu vou me afastando daquela sensação material que é adquirida por um ato físico, material, de consumir uma droga, e que de repente vai dar um bem-estar que a gente sabe que é passageiro, mas é possível de superar, não pela negação, mas voltando-se para o bem. A escolha necessária, a busca simultânea do bem material e espiritual enfraquece a alma, exigindo que a escolha entre um caminho de amor e renúncia ou de egoísmo e apego. Então vejam que todos nós, quando optamos seguir esta senda, e como bem falei há pouco, o mundo material, as necessidades, a necessidade da riqueza, eu não estou falando aqui na riqueza de sermos milionários, mas de buscarmos uma estrutura necessária, material. De repente, se não usamos bem esta busca, pode nos levar a este conflito e a esta incompatibilidade de valores, porque, ora, nós vamos acabar dizendo, puxa, mas na empresa que eu estou trabalhando, pediram para eu trabalhar agora um dia a mais na semana, ou horário a mais, então, mas esse horário é que eu ia na casa espírita, puxa, o que eu vou fazer? Não, eu vou optar pelo trabalho, afinal, eu preciso sustentar a minha família, e eu me afasto da casa espírita. E com isso também me afasto, porque como chego em casa, chego tão cansado, que até o evangelho no lar eu deixo de fazer. Então, meus bons hábitos começam a ser relegados. Eu fiz a escolha. Estou no processo da minha escolha. Chega um momento que daqui a pouco eu já não vou mais, já não leio mais obra nenhuma espírita, porque não tenho mais paciência, estou muito cansado. Então, vejam que chega este ponto da escolha necessária. Se ainda não passamos por essa situação, vamos passar. Seguindo, obstáculo ao progresso. A fixar-se ao bem, teremos a fixar-se bens terrenos dificulta a evolução espiritual, enquanto abandonar esse apego permite ao espírito expandir-se e alcançar mais plenamente a vida eterna. Todos temos o direito de ter uma propriedade, por que não? Entretanto, como havia comentado, tudo que levamos e levaremos desta vida é a vida que escolhermos levar, as nossas escolhas. Então, os nossos bens materiais ficarão aqui. Assim, por que ter essa necessidade abrupta de ter bens materiais em excesso até? Isso dificulta a nossa evolução espiritual. Há pouco tempo, aqueles que têm acompanhado essas questões políticas de CPIs e de desvios de dinheiro, de pessoas que são ali, vamos com 4, 5, 6 carros de luxo, que custam aí 2, 3 milhões de reais cada um, e ele não anda num sequer. Estão lá, como se fossem troféus, né? Só que conquistado não pelo seu trabalho, não pelo seu trabalho honesto, pelo menos. Então vejam como são essas questões de distorções também de obstáculos. Que obstáculo foi criado, que obras foi criado ali para aquelas pessoas, para o seu progresso espiritual. Quanto tempo levarão para entender que foram beneficiados, sim, com um saber muito grande que aplicaram mal.
resolveram aplicar aquele saber, aquelas grandes ideias que tiveram, que eles enriqueceram, mas de forma ilícita, poderiam ter aplicado para algo positivo. E também enriquecer, mas de forma lícita e usando os recursos para o bem, a riqueza para o bem. O uso providencial da riqueza, e é exatamente o que falamos agora. O uso providencial da riqueza. Uso justo da riqueza. O uso justo da riqueza está diretamente ligada com a promoção do bem-estar social. Utilizar os recursos financeiros para atender às necessidades dos mais vulneráveis e melhorar a condição coletiva. Até veremos isso, mas sabemos que a riqueza é uma concessão também. Como o saber, o conhecimento é uma concessão divina, devemos usar para o bem. Claro que também ouvimos falar, e veremos isso mais adiante, que é uma prova, uma escolha. E como um contrato feito e aceito, nós assinamos respeitar este contrato. Então, portanto, é necessário que aprendamos a utilizar estes recursos financeiros para atender às necessidades. Obviamente que não vou deixar de atender as minhas, aquela história de que, não, eu prefiro não vestir-me, mas vestir o outro, eu prefiro não me alimentar, mas alimentar o outro. Propaganda, porque nós temos compromisso conosco também. Eu preciso oferir a mim mesmo as condições necessárias, mínimas pelo menos, necessárias, para o meu bem viver. E aí, no caso, tendo condições, obviamente, financeiras muito boas, ter uma assistência médica muito boa, que sabemos que é precária em nosso país, e só aqueles que têm grande abastança conseguem ter. Mas se tiver condições, por que não ter? Se tiver condições de ter uma boa casa, por que não tem? Não falo de uma mansão, mas de uma casa modesta, pelo menos confortável. Ter um carro, pelo menos, que possa me locomover a distâncias maiores, com o conforto necessário, não exagerar. Não preciso de um carro de 3 milhões de reais, um Maserati parado lá na minha garagem, que eu nunca vou usar na vida apenas como troféu, até porque não temos estradas para isso. O desenvolvimento de oportunidades educacionais. Então vejam, quantas pessoas que nós conhecemos, elas não ouvimos falar, mas existem. Bem poucos conhecemos por aí, alguns são jogadores de futebol bem famosos pelo mundo, e que destinam parte da sua riqueza, uma riqueza volumosa, bem sabemos, mas que promovem institutos educacionais, que financiam atletas, e a gente não ouve falar. Justamente porque esse é aquele que faz o bem e não faz a exigência de tirar uma selfie enquanto entrega a caridade, enquanto faz a caridade. É aquele que não mostra. Porque quem faz o bem realmente, eu já tive a graça de receber o bem de alguém quando eu estava de uma cirurgia, e este alguém só me pediu algo que eu mantenho até hoje. Não revelar seu nome, e nunca vou fazê-lo, em respeito. Mas graças a ele, hoje eu posso ler. Então, existem pessoas assim. Auxílio em obras de caridade. Apoiar iniciativas que fornecem assistência humanitária e promovem o bem comum. Está ligado com o que eu já comentei. Aquele que usa bem a riqueza, e a riqueza se multiplica quando bem utilizada, isso é verdade, porque assim como uma semente plantada e bem cuidada, prolifera-se ali naquele ambiente outras sementes e que geram novos pequenos brotos e que crescem árvores frondosas, assim é o bem. Assim é a riqueza quando bem aplicada.
A riqueza como um empréstimo divino. Havíamos falado justamente isso, é uma concessão. Deus nos empresta a possibilidade da riqueza. Podemos até alegar, não, foi o meu trabalho. Foi o teu trabalho. Com certeza o teu esforço. De onde vieram as tuas inspirações para as ideias, para as iniciativas que tu tiveste, as empresariais, que te fizeram conquistar fortuna? Somente se foi de forma lícita. De onde vieram? Pergunta Kardec aos espíritos. Influenciam os espíritos em nossas vidas bem mais do que imaginas. Em verdade, a maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, se nosso propósito é para o bem, teremos inspirações para o bem, de benfeitores que nos darão grandes ideias, que de repente essas boas ideias bem tratadas irão proliferar, irão render mais riqueza. Assim, a finalidade espiritual da riqueza. A riqueza não pertence ao indivíduo, mas é um empréstimo de Deus para a sua gestão em benefício da sociedade e do próximo. Exatamente o que dissemos. Foi um empréstimo, é temporário. E assim como podemos oferir a riqueza muito rapidamente, podemos perdê-la muito rapidamente. É muito fácil. Basta o exagero, basta querermos mais. Aquelas pessoas que resolvem dobrar a aposta do tipo, e aí falo em aposta no sentido do jogo mesmo, que necessidade tem você de duplicar os seus ganhos num jogo ilícito? Que alguns dizem sorte ou azar, mas quem conhece programação sabe que nem o jogo é feito para ganhar. Estatisticamente, você vai perder sempre. Talvez 1 em 1 milhão ali você ganhe. Para propaganda, até você ganha várias vezes durante a propaganda. Mas na hora... E aí isso gera um vício. Né? Daqui a pouco você perde a fortuna inteira, toda a sua riqueza conquistada, porque exagerou, cresceu o olho e quis um pouco mais do que era o necessário. Prova espiritual. Havíamos falado na questão da prova espiritual. Possuir bens materiais é um teste de caridade e espiritualidade para não se deixar seduzir pelo orgulho e pela vaidade. Já devem ter ouvido falar que lá na espiritualidade, quando retornamos à pátria espiritual, podemos pedir esta prova. Temos todos a liberdade de fazê-lo. Dizem alguns que a prova da riqueza é tão difícil quanto a prova da miséria. Pessoalmente, eu não sei dizer o que é pior. Até mesmo porque não experimentei nenhum desses extremos ainda. Mas não consigo imaginar como é que é também dormir ao relento, depender da bondade alheia, as noites de frio, tapar-me com jornais, às vezes passar 2 dias sem um alimento, tendo que catar em latas de lixo. Não consigo imaginar o que é essa dificuldade. E também não consigo imaginar o que é acordar em uma mansão, com empregados, poder comer comidas importadas, viajar pelo mundo, gastando dinheiro, comprar coisas que não preciso, apenas para ter, para mostrar nas redes sociais que tenho aquilo ali que eu conquistei, que eu comprei. Então veja que são 2 extremos, 2 provas que foram pedidas. A grande maioria, aqueles que hoje estão na prova da miséria, claro, sabemos que tem questões de causa e efeito, de repente é um plantio ali, é uma expiação até, mas quando prova pode ter sido até solicitada. E aí você vai ver, de repente, aquele indigente que está ali, mas ele não está reclamando da vida. Quando você conversa, de repente, com aquele indigente, você fica estupefato, como pode? Nessas condições ele está sorrindo, ele está feliz, ele está grato. Que estranho isso.
Deveria ser ao contrário, está maldizendo a vida, mas não. Demonstra que talvez tenha sido já um espírito que fez aquela escolha como aprendizado, e, portanto, ele já vem com uma envergadura necessária para suportar aquelas mazelas. No outro extremo, talvez vejamos aquele que sequer para dar ouvidos ao outro, porque não tem tempo, porque tem que gestar a sua riqueza. Entretanto, haverão alguns que estão lá, estáveis na sua riqueza, continuam ricos, aumentando a sua riqueza cada vez mais e tranquilos. Porque eles construíram a sua riqueza e aplicam a sua riqueza para o bem. Então eles vivem em paz. E a riqueza só aumenta. Porque é de uma forma lícita. É uma prova, a prova da riqueza, e este provavelmente passará nesta prova. Entretanto, sabemos que a grande maioria acaba rodando nessa prova. E não que não tenhamos sido alertados pelos benfeitores. Quando solicitamos tanto a prova da pobreza, da miséria, quanto da riqueza lá na espiritualidade, somos advertidos se estamos realmente em condições de enfrentá-la. E mesmo sendo advertidos, se optamos por tê-la, ainda assim recebemos amparo da espiritualidade. Mas eles deixam um pouco por nossa conta, porque foi escolha nossa. É um desafio que nos propomos, só que se reconhecermos a dificuldade, seja lá na riqueza ou na pobreza, e clamarmos pelo auxílio dos benfeitores, eles nos ampararão. Ferramenta de aprendizado. O uso correto da riqueza oferece ao espírito a oportunidade de avançar moralmente, contribuindo para o bem universal. Então vejam que esta oportunidade de oferir riqueza durante o uso desta prova, o transcorrer desta prova, oferece justamente esta oportunidade de crescimento, de avançar moralmente, porque aquele espírito que consegue vencer a prova da riqueza, ele com certeza vai atingir um nível maior, porque são tantas as tentações, diferente daquele que está na prova da miséria, e que também poderá sofrer a tentação de repente, ser aliciado por alguém dizendo, poxa, me ajuda a fazer um assalto, cometer um pequeno crime, afinal você vai ganhar o dinheiro que vai lhe tirar desta situação. Mas aquele lá, na riqueza, sofre muito mais intercessões do plano inferior para lhe desencaminhar, para entrar em disputas ilícitas, como vamos por aí frequentemente nas notícias. Alguém presta sua razão social para a aplicação de um golpe, para oferir ali 30%, 40% de lucro mais em cima de uma operação ilícita. A caridade como dever. A caridade é um dever. Não é? Embora possamos escolher também, mas ela é um dever. Que é a questão do amor ao próximo. Nós devemos amar ao próximo. Não há saída. O nosso compromisso nesta terra, vivemos num mundo de provas e expiações, é aprender a amar, a ser caridoso. Como dissemos, a caridade é o amor em movimento. E maior caridade do que ouvir o outro, do que estender a mão amiga para o outro, respeitando a individualidade de cada um. Isso é caridade. A prática da caridade é a expressão mais elevada do amor, essencial para o progresso espiritual daquele que doa e daquele que recebe. Então vejam, não estamos nesse mundo por acaso. E essas diferenças sociais também não é por acaso. Esta é a consequência, obviamente, de nossos atos. Mas jamais poderemos resolver isso ou tentar resolver como alguns regimes de governos por aí, pelo mundo, que tentam fórmulas
que nunca funcionaram, que é tentar impor uma igualdade social. Isso não vai funcionar nunca. Porque essa igualdade social, falam-nos os espíritos, que acontecerá um dia, mas no futuro ainda muito distante, quando aprendermos a amar uns aos outros, verdadeiramente, e a respeitar. E aí as coisas se estabilizam por si. Não é necessário uma imposição. Combate a desigualdade. A caridade contribui para reduzir o sofrimento e minimizar os efeitos das desigualdades nas sociedades. Então, ela é necessária. A caridade é necessária. E não vamos ficar pensando aqui, não, mas o governo ajuda, é dever do governo, afinal eu pago meus impostos. É dever de cada um assistir ao próximo. Porque se alguém bater na sua porta pedindo um prato de comida, você não vai dizer assim, não, vai lá e se cadastre, que você vai receber uma ajuda do governo. Eu não posso dizer isso. Meu dever é dar aquele prato de comida, assim como água. Se alguém bate a minha porta pedindo um copo d'água, por que não oferecer? Vou negar? Eu não vou fazer isso também com o celular na mão, tirando uma selfie na hora ali, para mostrar na rede social que eu faço caridade. Condição de salvação. E é importante entendermos esse conceito de salvação, conceito que Jesus traz e que a doutrina espírita também subscreve ali, porque justamente ela traz os ensinamentos vivos do Cristo. Jesus destacou a caridade como uma virtude essencial para alcançar a vida eterna, simbolizando o desapego e a dedicação ao bem do próximo. Então, aquela ideia de que frequenta tal templo, frequenta tal religião, que ali está a salvação. Ninguém vai nos salvar. Nem uma igreja, nem um templo, nem mesmo o centro espírita vai nos salvar. Religião nenhuma. O que vai nos salvar são nossas escolhas, nossos atos em prol do próximo. E talvez alguém aqui estranhe o que eu vou dizer, mas nem Deus vai nos salvar. Porque se Deus assim fizesse, Ele escolheria, este eu salvo, este eu não salvo, este eu salvo. E Deus não derroga suas próprias leis. Senão não teria sentido dizer que Deus é soberanamente justo e bom, perfeito. As leis são perfeitas. Ele não precisa ficar observando quem faz o bem ou quem faz o mal para selecionar quem salvar. Nós já aprendemos a lição, temos que colocá-la em prática, através de atos, através de ação. Pensamentos, palavras, atos. Caridade genuína. A verdadeira caridade não deve ser motivada por vaidade ou reconhecimento, mas sim pelo desejo de auxiliar e aliviar a dor do outro. Falamos agora há pouco, né? Pegar o celular e aí, imagina, vou tirar foto aqui, estou fazendo uma palestra, falando sobre caridade. Aí divulgo na minha rede social. Claro que a gente sempre coloca ali, eu fui fazer palestra na sociedade tal, gratidão pela oportunidade, mas não no intuito de aparecer, de que, eu estou fazendo a caridade. Não. Em verdade, até para divulgar a doutrina. Coloquei lá o link, aqueles que quiserem assistir, que fazem parte da minha rede social. Hoje mesmo, antes de sair, uma colega do grupo de estudos virtuais, de uma outra sociedade, me perguntou, mas que horas vai ser? É no site deles? Aí coloquei até o link ali para ela. Não, a partir das 10 horas, acessa o link, tu vai assistir a palestra. Então, vejam, é uma maneira de propagar a doutrina, mas não essa caridade no sentido aqui de exibir-se pela vaidade. Riscos morais da riqueza. Tem riscos morais da riqueza? Tem muito risco.
Então, aqui uma pequena crítica à ganância. E falando de riscos morais da riqueza, né? Quem não já ouviu falar dentro desta área do estrelato, cantores, super cantores e artistas do mundo, que de repente acabam no meio da drogadição. Às vezes definham ali, até no meio da luxúria. Por quê? Porque a extrema riqueza que atingiram, ganhando milhões a cada show, a cada trabalho que se envolvem, acabam por não resistindo à tentação e querendo se aliviar de um estresse, consumindo alguma droga. E sempre a primeira chama a segunda a terceira, e como dizemos lá, aqueles que buscam o nosso atendimento fraterno, nosso grupo, basta a primeira vez. Nunca diga não vai dar nada, porque vai dar. E as consequências serão sérias, e às vezes um círculo vicioso que pode passar de década. Portanto, a ganância desenfreada leva ao egoísmo e à exploração dos outros para ganhos pessoais. Então vejam como esta situação. A ganância vai nos levar a essa inconsequência de julgar o outro ao ponto de achar que essa pessoa não significa nada, eu posso ludibriá-la, afinal. A minha vontade é muito maior do que a dela. Os meus desejos são melhores do que o dela. Então, por que eu não vou espoliá-la? Não vou contar-lhe uma mentira, não vou vender-lhe algo que eu não vou entregar. E afinal, não vai dar nada mesmo, porque eu não posso fazer isso. Desprezo ao espiritual. A busca por riqueza coloca os valores materiais acima das virtudes morais. E já dissemos isso lá desde o começo, né? Acabamos até, num tempo, desprezando a espiritualidade. Não é muito frequente vermos ex-espíritas que se dizem assim, aquilo lá era perda de tempo. Claro que sabemos que as diversas religiosidades são como degraus de uma escada. Estamos naquela que mais compete ao nosso nível de esclarecimento. Alguns estão em outras, e não estou aqui afirmando que esta é melhor do que aquela. Não estou fazendo julgamento. Mas, aqui trazendo justamente a questão da riqueza, da preferência pela riqueza. Podemos nos desligar aos poucos, ser ali um espírita convicto, vir à sociedade, até ter estado desde a infância, mas resolvi mudar as minhas prioridades pela necessidade material, familiar, e acabei me distanciando, e como já havia comentado, foi-me feito o convite para assumir um outro departamento, ou ficar horários a mais, e isso acabava interferindo no meu horário de estudo, e com isso, gradualmente, eu vou me afastando. Daqui a pouco já não tenho mais relação nenhuma com aquilo. E olho, talvez com certo saudosismo, quando imerso nas preocupações do trabalho, dizendo, poxa, aquele tempo parecia que eu era mais feliz. Consequências sociais. A ganância acentua desigualdades e fomenta conflitos interpessoais e sociais. Vemos isso dentro de famílias mesmo. Muitas vezes, envolvendo a questão de uma herança, onde irmãos que se davam muito bem, enquanto os pais ainda vivos, quando os pais retornam ao pátria espiritual, deixando um grande quinhão, passa a ser disputado pelos herdeiros, e com isso gera desavenças, talvez até brigas judiciais, isolamento, separação. Então vejam como é crítica esta situação que envolve
a questão da riqueza. Pobreza espiritual. Essa é uma das piores pobrezas. Porque pobreza material a gente consegue vencer com o esforço. Como disse aquele mendigo, hoje mendigo, mas de repente se alguém lhe estende a mão pela caridade real, genuína, aquele mendigo sai daquele local, daquela situação e começa a ascender materialmente. E talvez anos depois tu o encontre até como gestor de uma empresa, por que não? Apego material, a obsessão com com bens transitórios, fecha o coração para virtudes espirituais, como a bondade e a generosidade. Cada vez mais envolvidos na materialidade, menos suscetíveis a questões emocionais nos tornamos. Somos capazes de ver, como, usando novamente a figura do mendigo, um mendigo à frente da nossa casa, caído, e sequer paramos para verificar se ele tem o que comer. Em verdade, até chamamos a polícia para retirá-lo dali, porque está deixando feia a entrada de nossa residência. Fragilidade emocional. Exatamente, que já havíamos comentado também. A dependência da riqueza como fonte de felicidade cria instabilidade, deixando o espírito vazio e vulnerável em situações adversas. Quantas não são aquelas pessoas que justamente em uma perda, em uma instabilidade de sua fortuna, acabam caindo no desespero, no isolamento, porque acham que agora é o final do mundo. Quando de repente a pessoa ainda tem algumas centenas de milhares na sua conta bancária, mas sua perda foi significativa. É uma perda que talvez nenhum de nós tenha pensado um dia acumular tanto dinheiro. Para ela também foi significativa, mas o que ela ainda tem é muito grande. Só que ela não tem o preparo emocional, uma estrutura psíquica, emocional, espiritual para suportar aquela nuance de balança comercial e financeira dela, de aplicações financeiras, suas perdas de bolsas de valores. E acaba entrando em crise emocional profunda e, como dissemos, alguns até optam pela saída do suicídio, porque não saberiam como honrar com as dívidas depois. Ou até a vergonha. A desconexão divina. Estamos chegando próximo ao nosso horário. O foco nos prazeres terrenos leva ao afastamento da essência divina e dos ensinamentos morais. Então, exatamente é isso. Vamos nos afastando de Deus e Deus passa a ser algo pueril. Já não falamos mais, não lemos mais o Evangelho, paramos com o nosso Evangelho no lar, paramos até de incentivar os nossos filhos a continuarem indo na casa espírita, a sair da evangelização, afinal, então não está com vontade de ir hoje, não vai, não tem problema. Por último, a justiça, responsabilidade e consequências espirituais. Propósito equitativo. As leis divinas visam o equilíbrio e a justiça universal sem privilegiar quaisquer indivíduo ou grupo. Então, Deus não tem preferidos. Deus não tem eleitos. Aquela ideia de alguns credos religiosos que Deus tem seus eleitos, partindo lá da questão lá que pega Jesus, quando escolhe os seus 12 apóstolos, e aí passa a refletir aquilo de que não, Deus tem os seus eleitos, então ele escolheu fulano, beltrano, ciclano, e é eleito de Deus. Somos todos espíritos comprometidos, e Deus tem o mesmo olhar para todos, e dá o mesmo amparo a todos. Basta que peçamos, e nos voltamos para o trabalho no bem.
Responsabilidade individual. Cada ser é responsável por suas próprias ações e pelas consequências geradas ao longo da jornada espiritual. Então, somos responsáveis por tudo que plantarmos. E o nosso plantio não consiste apenas de atos materiais. Nós plantamos na mente. Toda semente é gerada primeiro aqui no coração. E por último na ação. Então é importante que entendamos isso, esta responsabilidade de cada um de nós. Progresso moral e espiritual. A aplicação da justiça divina promove o aprendizado e fortalecimento do caráter humano. A prática. Como é que uma criança aprende a caminhar? Caminhando. Ela vai cair no começo. Cair tantas vezes for necessário até ela ter firmeza nas pernas. No primeiro tombo, o pai vai lá, corre, ou a mãe corre e ajuda, levanta. Segundo, talvez faça de novo. Até que daqui a pouco o pai não vai levantar a criança, vai deixar que ela levante sozinha, porque ela tem que aprender a fazer isso. Então se aprende a caminhar caminhando, se aprende caridade fazendo, se progride espiritualmente trabalhando no bem. Justiça divina, faço aqui alusão à parábola dos talentos. Todos lembram da parábola? O senhorio chama 3 de seus trabalhadores, um confere 5 talentos, o outro 3 talentos, e aquele que talvez seja mais preguiçoso ali, ele oferece um talento, ele não deixa de dar. E talvez alguém vai dizer assim, mas é apenas um talento, os outros deram 5. Senhores, o meu único talento, eu com o meu único talento, diferente da parábola, eu não enterro o meu talento, e não vou enterrar nunca. Eu vou tentar prosperar com ele, ainda que seja um talento. Se consideram também que receberam apenas um talento, não o guardem para entregar ao Senhor. Tentem fazer como os outros 2 anteriores, multipliquem. Pode ser que desse 1 gere 2, e desses 2 gerem 4, dos 4, 8. Por fim, a responsabilidade pela riqueza, aqui apenas resumindo, pois deu o nosso tempo, confiança divina. Então, a riqueza é um empréstimo de Deus dado ao indivíduo para ser utilizada com benefício coletivo, não apenas para significação pessoal. A prova espiritual. Pontuamos bem essa questão. Riqueza é uma prova. Pobreza também, miséria também. Mas aqui nós estamos olhando para o lado da riqueza. Então, a forma como os recursos são utilizados determina o progresso e a regressão da alma perante as leis divinas. E, por fim, os impactos sociais. Quem administra a riqueza tem o dever moral de promover o bem-estar comum, evitando os excessos e o egoísmo. Então, senhores, com isso nós finalizamos o nosso estudo, com a nossa gratidão pelo convite de nossa irmã, sempre nos colocando à disposição da casa, e que tenhamos colhido algumas coisas interessantes do que ouvimos aqui, que compartilhamos, embora apenas eu tenha falado, mas gostaria de ouvir a todos, se tivéssemos tempo, porque cada um talvez tenha o seu próprio conceito a respeito da questão de riqueza. Procuramos aqui abarcar aquilo que traz o Evangelho e dentro também de nossas percepções. Muito obrigado e desejo de um lindo e abençoado domingo a todos. O nosso agradecimento, então, ao nosso companheiro Arivelto, por este momento, e façamos a nossa prece de encerramento. Elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, mais uma vez, agradecemos tudo que aqui recebemos nesta manhã. Que os teus mensageiros, Senhor, nos acompanhem durante toda a semana, nos trazendo a fortaleza